Uma exposição da estilista britânica Vivienne Westwood no Museu do Design, o novo pavilhão Julião Sarmento, que mostra a coleção de arte privada do artista, e muitos livros fazem a extensão geral em que temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao nosso programa. Rainha da moda punk, um ícone, mas também uma ativista. Assim foi a vida da estilista e designer de moda Vivienne Westwood, cujo trabalho é mostrado a partir de hoje numa exposição no Mood, em Lisboa. O Museu do Design dá a conhecer algumas das peças das coleções mais marcantes da criadora britânica. A mostra, intitulada Vivienne Westwood, o salto da tigresa, reúne 50 criações, entre t-shirts, vestidos, acessórios de bijuteria ou sapatos com a sua assinatura. São todos objetos do acervo do museu, explica a diretora Bárbara Coutinho. Temos a sorte de, nas coleções, termos grupos autorais fortes que permitem nós trabalharmos a evolução de alguns autores nacionais e internacionais. Isso é consequência não só das coleções nacionais que temos ido recebendo, mas também da coleção Francisco Capelo, que é o caso aqui, todas as peças da Vivienne Westwood pertencem à coleção Francisco Capelo, que tem alguns outros autores que, a seu tempo, irão merecer exposições autorais, temáticas, individuais, sempre em relação com outras peças, eventualmente, com outros acervos, com outras coleções. Bom, e portanto, porquê a Vivienne Westwood? Porque todos sabemos que esta autora incontornável da moda do século XX, sobretudo a partir dos anos 50 para a frente, foi alguém que assumiu a moda como uma forma de ativismo político, ambiental, social, debatendo uma série de estereótipos, nomeadamente quanto à identidade sexual, ao género, mas também espraiando a sua análise e o seu posicionamento crítico perante a sociedade do seu tempo, que é a nossa, a variedíssimos outros temas. É muito interessante perceber que, para além de uma expressão, que a moda foi para ela, para além de uma expressão artística, foi também, de facto, uma força de ativismo e de cidadania bastante acentuada. Para sempre ligada aos famosos Sex Pistols que ouvimos em fundo e para quem criou figurinos, Vivienne Westwood foi sobretudo alguém que estudou a moda e rasgou fronteiras, explica Anabela Beixo, a curadora e historiadora de moda. A Vivienne Westwood é, sem dúvida, e é considerada como tal, um dos designers mais influentes da segunda metade do século XX. Precisamente porque ela é uma estudiosa. Ela estuda não só a história, lá está, mas também a própria evolução da disciplina na sua técnica. Ela vai à alfaiataria, vai à alta costura, portanto, não só as questões históricas e estéticas são importantes na obra dela, mas também este estudo que ela faz, por exemplo, com a modelagem de roupa interior do século XVIII, por exemplo. Ou seja, ela estuda a evolução também do corte, da modelagem, e por isso é também muito importante esse aspecto, não é? E é alguém também muito revolucionário no sentido sem dúvida, da moda. Esta questão de trazer o vestuário interior para o exterior, a questão de repensar uma peça polémica como é o espartilho, como é o corpete, e trazê-lo para a contemporaneidade. Quer dizer, ela traz o espartilho nessa época, ou seja, marca muito uma posição, não é? Porque ela começa a trabalhar tudo isso num momento em que é uma peça polémica, e, portanto, ela não tem receio dessa polémica e vai tentar entender aquela peça e vai tentar subverter aquela peça, tornando-a uma peça de empoderamento feminino, de afirmação da fisionomia e da presença feminina. Na exposição, há peças que vieram de coleções privadas e outras do arquivo da Gulbenkian e do Museu Nacional do Trás. O enquadramento que dão as peças assinadas por Vivienne Westwood mostram como a designer fez sempre pontes nas suas criações. De um lado, a cultura pop, do outro lado, a cultura mais erudita, não é? Que vai buscar à pintura, às referências bibliográficas, à história. Portanto, ela agrega, digamos assim, e traz muito referências eruditas para a moda de rua, traz referências da moda de rua para a moda erudita, portanto ela faz este cruzamento de diferentes contextos. Vivienne Westwood, o salto da tigresa, é uma exposição aberta ao público até 12 de outubro.
Também no MUD abriu ontem ao público outra exposição, Osaka, 55 anos depois, Desenhar o Futuro. É uma mostra que estabelece um diálogo entre a Expo de Osaka, que está a decorrer no Japão, recordando outra Expo em que Portugal também esteve presente, explica Bárbara Coutinho, diretora do MUD. Portugal estava representado com um pavilhão em 1970, da autoria do Frederico Jorge Codaciano da Costa, e com uma extensa lista de colaboradores, onde se destaca o António Garcia, mas também o Tomás de Melo, Sá Nogueira, entre outros. E foi, de facto, uma exposição que, realizada no âmbito da Primavera Marcelista e ainda com a Guerra Colonial em curso, e que Portugal se apresenta em Osaka procurando, no fundo, mostrar o que é que tinha unido as populações através de toda a sua história ecuménica, melhorando a imagem também externa do país, não é? E procurando também investimento externo para o país. E, portanto, nós quisemos olhar para esta Osaka 70, Osaka 2025, no âmbito da programação que a Câmara Municipal de Lisboa está a organizar de Osaka em Lisboa. Nesta exposição vai ser possível fazer uma viagem no tempo e recuar a 1970 e ver como era o pavilhão de Portugal na Expo de Osaka de então. Vamos apresentar algumas peças que se tornaram icónicas do design em Portugal, nomeadamente a cadeira Osaka, ou o serviço de talheres que o Daciano da Costa desenhou para o restaurante do pavilhão e que estão no nosso acervo. Uns fazem parte mesmo do acervo, outros estão em depósito. E fazemos esta evocação em parceria com o ateliê Daciano da Costa para, no fundo, olhar e perspectivar algo que é sempre interessante fazer, que é: estamos, de facto, a falar das exposições universais, e as exposições universais, desde a sua primeira edição, foram sempre locais que permitem aos países apresentar as inovações tecnológicas das mais diferentes áreas. Também são áreas de experimentação para a arquitetura e para o design, e trazem atrás de si toda uma questão sobre o que é isto da representação nacional, como é que o país olha para a sua história e se perspectiva em termos da sua representação posterior, e como é que também, nesse sentido, olha o seu futuro. E, portanto, isso permite-nos fazer aqui uma análise de ponderação, de debate sobre 70-2025. A exposição pode ser visitada no MUD até a 27 de julho. É um novo espaço expositivo de Lisboa. O pavilhão Julião Sarmento fica no eixo entre o Centro Cultural de Belém e a Torre de Belém. É um edifício que foi recuperado com o traço do arquiteto João Luís Carrilho da Graça e que é a nova casa da coleção que o artista Julião Sarmento deixou. Foi um acervo construído ao longo da vida, explica Isabel Carlos, a diretora do pavilhão. Logo no início da sua vida artística, criou um carimbo a dizer Julião Sarmento, colecionador. Portanto, desde o início ele tem como desígnio ser um colecionador. Uma boa parte da coleção foram trocas com os seus pares, trocas com os artistas que ele mais gostava. Há imensas obras na coleção que são da ordem da memoráblia, da pequena foto que se lhe dá pelo aniversário. As festas de Julião no dia 4 de novembro eram célebres e, portanto, os artistas levavam o que tinham em casa e, portanto, ofereciam pequenas coisas, pequenas fotografias, um desenho. Mas também há obras que claramente ele comprou e adquiriu, nomeadamente o Robert Morris, que é uma obra-prima não só desta coleção, como é uma obra-prima do percurso de Robert Morris. Julião Sarmento morreu há 4 anos, aos 72 anos. O artista fez, ao longo da vida, uma coleção com 1.500 obras. Cerca de uma centena está agora exposta neste pavilhão de paredes brancas. Em 3 andares estão as afinidades eletivas do artista. Há nomes internacionais como Marina Abramovic, Robert Morris ou Andy Warhol e Lawrence Weiner, mas também muitos amigos artistas portugueses como Fernando Calhau, Ângela Ferreira, Rui Chaves ou Didier Fiusa Faustino, entre muitos outros. A primeira exposição, intitulada Take One, é inspirada no universo do cinema que Sarmento tanto gostava. É a ideia da primeira tomada, não é? Do take one, não é? É o primeiro take que o realizador filma e que depois é muito importante para a montagem, não é? Portanto, esta ideia da primeira tomada e de que este é só o primeiro take de um longo filme que vai ser mostrar esta coleção e esta casa. Na Galeria Zero, a exposição é de longa duração, portanto fica até abril do próximo ano.
Na Galeria Menos 1 vai haver muita rotatividade, é a nossa cave, é a nossa garagem, se quiserem, é a nossa black box, é onde vai acontecer coisas mais experimentais. Portanto, já em setembro, outubro, haverá um dia inteiro dedicado aos filmes e vídeos do João Onofre, aqueles one screen, ou seja, aqueles que precisam, que é só de uma projeção. O João Onofre está muito representado na coleção, são 4 ou 5 vídeos, se bem me recordo, e nós vamos começar às 11 da manhã e acabar às 6 da tarde. O museu vai estar aberto entre as 11 e as 7. Haverá sempre no fim uma conversa com o artista, isso é outra coisa que o pavilhão quer fazer, é criar uma grande proximidade entre o público e os artistas. E os artistas terão aqui numa casa que acolhe. Em 3 andares poderá ver esta coleção que se estende ao exterior com a única peça de Julião Sarmento. Isabel Carlos explica como nasceu este projeto. Foi um protocolo assinado entre a Associação de Amigos Julião Sarmento, a Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa Cultura EGEAC, por 5 anos, prolongável por mais 5. Mas há 2 peças que a Isabel Sarmento e a família de Julião Sarmento já doaram à cidade de Lisboa. Uma delas é do próprio Julião, a peça que ele fez para a Bienal de Veneza, para o Expanded, que é aquele cinzeiro que estará aqui ao lado do pavilhão. E outra é uma peça de Rui Chaves, que quando se acabar o ajardinamento, há um projeto de João Gomes da Silva para ajardinar toda esta zona que vai do pavilhão até ao viaduto. E aí por-se-á a escultura do Chaves, que é das primeiras esculturas em ferro do Rui Chaves, tem mais de 5 metros de altura e é assim será assim uma espécie de farol-torre a anunciar o pavilhão. O pavilhão Julião Sarmento é um espaço onde a arte está por todo o lado. A ideia é que haja obras de arte por todo o lado, portanto não só nas galerias, mas de facto por todos os lados. E quando eu digo todos os lados, é por exemplo na casa de banho, podemos lá ir se quiser. Susana Mendes Silva, uma peça de 1998, é um sabonete de glicerina, mas que depois tem lá uma gilete espetada. A história que a Susana conta é que quando ela começou como jovem artista a trabalhar e era convidada para exposições coletivas, quando ela chegava os rapazes já tinham ocupado todos os sítios das galerias e dos sítios. Então ela começou a perguntar, e na casa de banho já há alguma coisa? Se subirmos as escadas que levam ao 3º piso, encontramos uma parede dedicada a Julião Sarmento. São obras que outros artistas fizeram sobre si e onde ele surge retratado. É uma verdadeira homenagem ao Julião e começamos com esta fotografia, este retrato do José Manuel Costa Alves, dos anos 80. Aliás, ao lado, a fotografia do Julião é também do José Manuel Costa Alves, em cima Batarda, embaixo o Julião, um retrato do Fernando Calhau, amigo do Julião de sempre. Tornaram-se amigos ainda na Escola de Belas Artes e é um retrato do Julião como leão, com grandes bigodes e uma grande juba. E aqui é um bocadinho deste lado de memorabilia da pequena oferta. A arte que Julião Sarmento colecionou pode ser visitada até domingo de forma gratuita no pavilhão da Avenida da Índia, em Lisboa. Depois, o espaço estará aberto de terça a domingo, das 11 às 19. Aí está mais uma edição da Feira do Livro de Lisboa. Até 22 de junho são muitas as propostas de livros nesta imensa livraria a céu aberto no Parque Eduardo VII. São 350 pavilhões com mais de 960 marcas editoriais, numa edição com cerca de 3.000 eventos, além de concertos, apresentações de livros e sessões com autores. No ensaio geral abrimos um dos livros que certamente poderá encontrar na Feira do Livro de Lisboa. Chama-se Simpatia, é do venezuelano Rodrigo Blanco Calderón. Este autor vive hoje fora do seu país, está em Espanha, em Málaga, depois de ter passado uns anos em Paris. A sua vivência por França inspirou a história que conta neste livro. Essa novela la escrevi em meu último verano em Paris, em el verano de 2018. Este romance escrevi-o no meu último verão em Paris, em 2018, e foi uma coincidência de 2 situações. Eu em Paris às vezes cuidava de cães no meu apartamento aos fins de semana para ter um dinheiro extra, mas também porque adoro cães e não tinha dinheiro para ter
ter e não podia eu costear-me ter eu perro, não? E em paralelo se estava dando em Venezuela uma situação. Ao mesmo tempo, na Venezuela, estava a acontecer uma situação que persiste até hoje, que era o abandono massivo de cães como consequência da saída massiva de venezuelanos. Então, estas duas situações, ligadas, mas muito diferentes, foram as que me levaram a escrever o romance. Que me levou a começar a escrever a novela. Na história deste livro percebemos que o abandono tem um duplo sentido confirmado por Rodrigo Blanco Calderón. Essa imagem de los perros abandonados hablara de outros abandonos, não? Essa imagem dos cães abandonados fala de outros abandonos, fala do abandono de uma sociedade, de todo um país e também da própria sensação de orfandade que eu próprio vivi nos últimos anos como imigrante, por viver longe da minha família. É algo que muitos venezuelanos com os quais falo, quer amigos, quer gente que conheço, sentem, têm a mesma sensação. Temos todos a mesma sensação. Um dos personagens centrais do livro, Simpatia, tem um nome que remete para um clássico. Há uma intenção que al princípio era mais bem de juego, lúdica, porque ele se chama Ulisses Can. Há uma intenção que no início foi uma espécie de jogo lúdico. Chama-se Ulisses Can. O apelido, pelo menos em espanhol, não sei se será assim em português, remete para a palavra cão. Mas eu pensei primeiro em Homero, no Ulisses, mas na sua relação com o seu cão, o Argos. Não tinha pensado que o meu Ulisses Can não viaja, não se desloca, fica preso à terra. É uma contradição interessante, mas claro que há uma intenção referencial que tem a ver com Homero, mas também tive muito presente o conto de José Luís Borges, o Imortal, que é uma versão dele da Odisseia. Que é uma versão que hace Borges da Odisseia. Perguntamos ao autor se pensa regressar à Venezuela e se não está nos seus planos. Rodrigo Blanco Calderón vê o futuro do seu país de forma apreensiva. Eu sou muito pessimista com o futuro político da Venezuela. Eu sou muito pessimista quanto ao futuro político da Venezuela. Eu não acredito que a situação vá mudar. Acho incrível aquilo que Maria Corina Machado conseguiu demonstrar com a candidatura de Edmundo González, o roubo das eleições, a mentira e, de forma inquestionável, o caráter ditatorial do regime de Nicolás Maduro. Agora estamos numa época em que o mundo parece conviver sem problemas com esse tipo de regimes. Houve muitos venezuelanos que tiveram a esperança que Trump fosse uma salvação, mas o resultado foi o contrário. A Venezuela é a sua última preocupação e creio que na Venezuela o regime de Maduro está para ficar mais do que nunca. Maduro está mais atornillado no poder que nunca. Simpatia, do venezuelano Rodrigo Blanco Calderón, é um livro com a chancela de Dom Quixote. Há muito mais livros para descobrir na Feira do Livro de Lisboa. Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, dá-lhe agora outras sugestões de leitura. Em tempo de Feira do Livro, há boas surpresas e verdadeiras revelações. A Sírio Alvim publica de José Rodrigues Miguel Lea e outras histórias, provavelmente o mais desejado livro de um escritor que merece ser melhor conhecido. 10 viagens de partida e chegada nas memórias de um amor perdido ou preterido pelo dinheiro. Aqui encontramos tudo o que precisaríamos saber sobre a história da cidade, a começar na mítica Avenida Almirante Reis. Quem quiser saber a história toda deste sítio não tem senão que vir bater à minha porta. Aqui temos as saudades para Dona Genciana. Ponho-me a olhar a avenida cá de cima, da minha água furtada e meu refúgio, e digo-lhe, seu Apolinário, tudo isto levou uma grande volta. Antigamente vivia-se aqui como num céu aberto, nem faz ideia. Onde isso vai? Parece que não. Os dias passam devagar, mas os anos vão-se depressa. A gente só dá por isso quando não há remédio. E podemos também ler na Sírio Alvim Um homem sorri à morte com meia cara, um relato pessoalíssimo onde compreendemos bem o género humano. E lembramos ainda de Margarida Calafate Ribeiro nas edições Afrontamento, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição.
uma reflexão serena e pertinente sobre o respeito mútuo e sobre a necessidade de ir além dos lugares comuns ou das conclusões fáceis. Importa compreender a nossa relação com a história e com o tempo, usando o rigor e recusando a tentação anacrónica dos julgamentos fora de tempo ou da indiferença e do esquecimento. E neste registro relembramos Mark Twain e, com a ajuda de Percival Everett, numa tradução de Bruno Vieira Amaral dos livros Brasil, James ajuda-nos a compreender a complexidade das relações entre pessoas diferentes em busca de um fundo comum. É com a voz de Mayra Andrade que fechamos o ensaio geral de hoje. A cantora, de origem cabo-verdiana, é uma das cabeças de cartaz do Festival Jardins do Marquês. De 29 de junho a 9 de julho, nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, vai poder ouvir vários artistas, entre eles Simone, Cat Power, Paralamas do Sucesso e Mayra Andrade, que atua dia 30. É com este sucesso do disco Navega que fechamos o programa, que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos para a semana com a entrevista a 13 escritores. Esperamos por si. Boa noite e bom fim de semana. Cantar uma democracia, mas estava surpreendido. Maturo já sei na claro, nós tudo no vira sabido. Cada um com si mania, flarudondo vira quadrado. Cada um com si teoria, por razão pende desse lado. Cada um com si mania, flarudondo vira quadrado. Cada um com si teoria, por razão pende desse lado. De manel vira mambia, de lobo vira chibinho, de flano tá fazer magia, da pogrogo tá vira vinho. Mentira pão de cada dia, verdade que só tá contado. Não tudo vira só fim.